Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Flávio Cassina, do PTB. Vamos discutir projetos de lei do parlamentar que já tramitam pelas comissões da Casa. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, tudo bem. Vereador, um dos assuntos que até gerou um certo debate em plenário é uma iniciativa sua voltada a produzir propagandas educacionais e transmissões culturais da cidade, como cinemas, shows, e a sua intenção era fazer uma campanha, digamos assim, abrir espaço para que o poder público produzisse campanhas educativas contra as drogas. Como é que tem funcionado essa ideia? Como é que o senhor tem observado a receptividade da comunidade caxiense a esse seu projeto? Na realidade, toda iniciativa que se possa tomar em razão de combate de drogas é fundamental. Por mais simples que sejam, é um somatório de coisas que poderão fazer com que as autoridades e o povo em geral, a população em geral, possa combater essa chaga, como eu disse, que assola tanto a comunidade e que preocupa tantos lares e destrói tantas famílias. Então, é uma iniciativa que a gente teve a exemplo de outros municípios, né, que já existem programas semelhantes, em exibições culturais, em shows no município de Caxias, que se possa apresentar antes ou no início da apresentação um vídeo alertando para os riscos das drogas. E sempre é uma coisa a mais para ir formando uma opinião e fazendo com que as pessoas consigam realmente se prevenir desse assunto que realmente é preocupante nesse momento. Ô vereador, quem produziria esse vídeo seria, digamos assim, a própria prefeitura ou a secretaria correspondente que tratasse, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança? Quem seria o encarregado de produzir esse material? Na realidade, a ideia inicial era que o promotor do show providenciasse um vídeo de até 2 minutos por conta própria. Mas a gente viu que isso aí é uma coisa um pouco difícil, né? Traz um transtorno para quem não é do ramo, né? E custeio também. Custos também, né? Mas na realidade nós temos um programa aqui no município, o CIPAV, que é a Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. E o CIPAV, ele disponibiliza vídeos. Tem vídeos prontos, é só chegar lá e se apropriar desses vídeos e nessas apresentações. E outra coisa também, no Google, nós temos também disponibilização de uma infinidade de vídeos a esse respeito. Claro. Que é de domínio público, né? Eu lembro que quando o senhor trouxe o assunto, até foi levantado no plenário, eu também lembrei disso. Na legislatura anterior, foi apreciado em plenário e inclusive arquivado por questões de constitucionalidade, um projeto de teor semelhante ao seu, à época apresentado pelo ex-vereador, hoje deputado estadual, Vinícius Ribeiro, do PDT. Isso. No caso dele, ele atentava para a campanha de educação no trânsito. E aí o parecer à época da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Casa, CCJL, como a gente gosta de chamar, da qual o senhor hoje é presidente, havia apontado o seguinte, que o legislador não poderia intervir, por exemplo, na iniciativa privada, obrigar que na iniciativa privada fosse transmitido um vídeo. Como é que o senhor chegou a conversar com promotores de shows, de eventos culturais do município, para ver também como é que eles recebem essa ideia, se eles seriam parceiros nesse sentido? Houve uma emenda, né, do vereador Felipe, em que tira o artigo em que trata do envolvimento com o poder público. Claro. Né? Que o poder público não precisa se envolver produzindo esses vídeos, né? E também tem um aspecto que envolve, nesse ponto, em Comissão de Constituição e Justiça, envolve gastos ao erário. Então, isso foi suprimido e a saída é essa justamente que nós falamos. É o Google, é o CIPAV, que é um programa muito forte do município. Até o CIPAV, ele é um programa de 5 eixos, né? Claro. Até eu permito falar aqui, o 12º BPM trata da violência escolar,
a Polícia Federal a prevenção ao uso de drogas, a Guarda Municipal a conservação do patrimônio público e do bullying, depois a Secretaria Municipal aqui de Transportes, a prevenção de incêndios, e o 5º CRB, prevenção de incêndios e primeiros socorros. Então esse programa é um programa forte municipal do CIPAV e tem vídeos à vontade aí que podem ser apropriados por essas entidades que possam fazer sem custos os seus shows, promover as suas atividades. Digamos que o seu projeto vai amadurecendo e, como o senhor mesmo colocou, nesse processo de tramitação pelas comissões já entrou uma emenda, então, do vereador Felipe Gremel Maier do PMDB, nesse sentido de, digamos... sanar esse vício. Esse vício, e também aquela questão de não criar tanta obrigatoriedade, seria um projeto mais no sentido de estimular. Eu acho que aí, corrigindo essa situação, porque para que as pessoas entendam, no caso dos vereadores, quem acompanha as sessões ordinárias, já é comum perceber isso, mas o legislador, do ponto de vista constitucional, ele não pode criar despesas para o município e também há um certo limitador na questão das obrigatoriedades. Por isso, esse trabalho no sentido de ir mexendo no texto para que ele possa, quando ir a plenário, ser aprovado e aí ficará a cargo do próprio prefeito se sancionará ou não. E nós vamos aguardar isso. Vereador, um outro assunto que... Só para concluir essa ideia, nós temos assim, como Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, nós temos a obrigação de analisar todos os projetos de todos os vereadores que entram, né? Dar um parecer de constitucionalidade, de legalidade, tem que analisar também do ponto de vista se há vício de origem, né? E depois fazer a redação final e implementar a técnica legislativa. E nós, como presidente da comissão, nós já tivemos alguns projetos que, embora o mérito fosse bom, também nós tivemos que segurar, embora nossos, né? A gente também não pode advogar em causa própria, né? Claro, claro. E alguns vereadores, às vezes, eles não compreendem que a gente está cumprindo uma obrigação legal mas o mérito é fantástico do projeto, sim, no mérito é fantástico, mas nós não estamos discutindo o mérito. Às vezes, então, tem que tolher um projeto legalmente que seria de amplo interesse social. Claro, ele não pode cometer ilegalidade. Essa é uma questão forte e que não pode ser deixada de lado. Até alguns vereadores olham meio atravessado para a gente, aí, porque acham que a gente está querendo fazer uma espécie de uma perseguição. Não é o caso. Não se trata disso, né? A gente sabe disso até. Quem está nos acompanhando, acredito que conseguiu compreender. Vereador, um outro tema que nós temos batido muito aqui é a questão, de frente com a lei, conversando com os vereadores, que inclusive dialoga com o segundo projeto que o senhor trouxe à casa nos últimos meses, que é a questão das manifestações populares, a insatisfação da comunidade no Brasil inteiro, se podemos colocar assim, com a condução política que estamos tendo. Cria-se, sobretudo, uma ideia de impunidade, a corrupção é intensa, a população muitas vezes não vê a punição a contento como deveria acontecer. E aí surgem sugestões das mais variadas possíveis de alteração do nosso cenário, mas infelizmente o Congresso ainda não tomou um rumo para a direção no sentido de corrigir essa situação, até porque mexe em interesses de parlamentares que estão na ativa, tanto deputados federais quanto senadores. E o senhor entra sobretudo na questão das manifestações, tentando proibir, mediante um projeto de lei, a utilização de máscaras. Por que dessa iniciativa, vereador? Em primeiro lugar, as manifestações são completamente ordeiras, né? A gente tem que aplaudir quando são, né? Então, nunca fomos contra as manifestações populares, porque elas ensejam com que os governos acordem para determinadas coisas que de repente estão sendo mal conduzidas ou relegadas a segundo plano ou até mesmo esquecidas, né? Então, a manifestação é amplamente válida, é um direito constitucional, nós somos totalmente a favor. Ocorre que, por vezes, alguns desordeiros se infiltram no meio e é toda essa confusão que nós estamos vendo aí, depredações do patrimônio público, do patrimônio privado, né? Então, o projeto trata de proibir o uso de máscaras e outros materiais usados para esconder ou dificultar a identificação das pessoas. Então, esse projeto já foi aprovado no Rio de Janeiro, já está funcionando, em Pernambuco,
Em Porto Alegre está entrando um processo semelhante também, um projeto, melhor dizendo. E a Assembleia do Rio Grande do Sul também, a Assembleia Gaúcha também está tratando desse problema. Então é uma coisa que envolve todo o país, é a desordem, passou do limite, não dá mais para segurar isso aí. Então esse é um dos objetivos do projeto. E friso novamente que não temos nada contra as manifestações, que até que é um direito constitucional. Só que nós temos que segurar essa parte dos desordeiros que está incontrolável. A brigada as polícias estaduais, federais, enfim, todas as organizações, os organismos policiais, eles têm que agir com firmeza, porque não pode continuar a situação que está aí. Pois é, se criou todo um debate, inclusive ficou famosa uma máscara que ela tem alguns traços até um tanto animados. E irônicos até, né? Mas essa máscara ela ficou famosa no mundo inteiro. E os manifestantes, em escala global, se espelharam num personagem, numa feição que vem de séculos atrás e que se reproduzem agora, inclusive em Caxias se via essa máscara. Agora não temos a imagem, mas acho que as pessoas devem saber do que estamos falando. Vereador, e as pessoas então, muitos mascarados, e até houve um debate quando do estouro maior dessas manifestações, sobretudo em junho deste ano, e depois continuando nos outros meses, ainda hoje ocorrem alguns episódios, mas não com aquela força. E houve uma forte crítica ao governador Tarso Genro, que também, na condição que o governador é o comandante em chefe da Brigada Militar, entre a própria brigada e o governador houve uma certa divergência, até que ponto se deveria, como o termo fala, reprimir ou conter essas manifestações. Em muitos casos, ordeiras legítimas, mas em outros com depredação de bancos, lojas, destruição do próprio patrimônio público e privado, né? Os patrimônios público e privado. E aí se criou, então, até que ponto se deveria reprimir ou não. E a questão das máscaras vem no sentido de que o sujeito pode fazer determinadas depredações, não ser identificado. Tem muito disso também, né, vereador? Porque tudo hoje tem câmera de vídeo, né? As câmeras de vídeo estão nas avenidas, nas lojas, nos bancos. Né? Todas as entidades, enfim, né? Uma coisa que acontece frequentemente nesse país é que, às vezes, os dirigentes, eles não sabem separar a sua condição de governante da sua atividade inicial. Vamos dizer, um sindicalista, daqui a pouco ele esqueceu que ele é o governador do estado, é o presidente da república. Claro. Ele esqueceu que é um prefeito, que ele não é mais o sindicalista, aquele que pegava a bandeira e ia na rua defender os seus objetivos. Agora ele tem uma outra espécie de compromisso que ele tem que olhar diferente. Então, frequentemente, os nossos governantes se esquecem de onde eles estão no momento. E, vereador, é interessante porque o sujeito que está protestando e aquele que vai, no seu caso, colocar o seguinte: não, temos que identificar os manifestantes, as questões têm que acontecer de forma ordeira, mas muitas vezes há uma distorção. Parece que quem está na situação do senhor eventualmente vai ser contra as manifestações, e não é isso. Nós temos um histórico democrático no país, desde as lutas maiores contra a ditadura militar. Vamos lembrar do movimento das diretas já, em 1984. Cara pintada. Os próprios caras pintadas que no início dos anos 90 pediram a saída do presidente Fernando Collor por uma série de questões que depois culminaria no impeachment e na renúncia do próprio presidente. A propósito, nós citando os caras pintadas, que diferença teria entre estar com a cara pintada e uma máscara, a seu ver? A meu ver, o cara pintado ainda pode identificar. O mascarado não, né? E o mascarado não é só o problema da máscara nesse nosso projeto. Ele envolve também a parte de outros dispositivos que naquele momento não são adequados. Por exemplo, tu vai numa loja e compra um taco de beisebol. Tudo bem, para guardar na tua casa, para exercer o teu esporte, beleza. Agora, se tu está numa manifestação com um taco de beisebol, é porque as intenções são sorrateiras. Vale para spray de pimenta, vale para cacetete, vale para arma branca.
Arma de fogo eu nem falo porque já existe uma legislação especial e muito rigorosa. Mas todos esses dispositivos que se utilizam aí, que não implicam em boa intenção. Cara pintada muitas vezes é também utilizada nos estádios de futebol. A tinta também ela tem uma questão, a meu ver, de enfatizar a identidade, né? Essa da cara pintada se assemelha aos indígenas nos bang-bang americanos que pintavam a cara, ou nos próprios índios aqui do Brasil, que na hora da guerra eles se pintavam, se produziam para a guerra. É diferente, no estádio de futebol também. É uma ênfase de identidade. Identidade. Um sujeito que eventualmente pinta um pedaço da bandeira do Brasil no rosto durante o jogo. Verde e branco, tu sabe que ele é do Juventude. Já denota um bom gosto. Tá bem, vereador. E o senhor, como homem público, foi secretário por diversas vezes, ocupou cargos públicos, agora vereador da nossa Câmara. Como é que o senhor tem acompanhado toda essa movimentação que tem um motivo? Nós até vimos conversando em outros momentos, a insatisfação das pessoas, né? As pessoas simplesmente não aguentam mais, e aí muitos vão dizer, não, mas são jovens que eventualmente não se apropriaram tanto, mas só um pouquinho. O sujeito muitas vezes assistindo 3 ou 4 noticiários já começa a ver que alguma coisa está errada. E o que acontece? Esse jovem não se identifica com aquilo que ele está vendo. E aí se chega numa preocupação, numa insatisfação tamanha que descamba muitas vezes para a ignorância. A pessoa perde o controle por não suportar viver nesse modelo político. Há uma revolta muito grande por uma série de fatores, né, que nem teríamos tempo de abordar agora, mas há uma revolta muito grande da maneira como é conduzida a nossa nação, nosso estado, os municípios em geral, até porque a juventude ela não acompanhou diversas reformas que aconteceram no país, diversas lutas que ocorreram no decorrer dos tempos, né? Então, a juventude de hoje, essa geração de hoje, ela é preparada diferente, ela tem... O avanço da comunicação é muito grande. A própria ideia de mobilização via redes sociais. Coisa que há uns anos atrás não existia. Não existia celular, internet, isso aí é grego, né? Para pessoas da minha idade, por exemplo, a gente tem dificuldade com isso aí. Eu sou do tempo da máquina de escrever. Claro. Me dou bem com ela. Agora no computador a gente leva uma surra. E essa gurizada de hoje, mas desde o jardim da infância já está mexendo com essa informática, com esses aparelhos modernos, né? Então, o que acontece? Eles estão num outro mundo e não entendem certas coisas que nós, já mais calejados pelas intempéries, passamos. Então gera um desconforto, eles não entendem por que é feito dessa forma determinada coisa. Então, nós temos que ter cuidado, a velocidade da informação é muito grande, mas às vezes ela não acompanha certas coisas. E como dar um alento, como mostrar para esse jovem que existe algum caminho? Porque para muitos já há um descrédito tamanho na política e quer queira ou não, qualquer caminho, inclusive de mudança, tem que ser por meio da política, pelas instituições constituídas, claro. Se fizerem uma reforma, se alterarem os métodos de escolha, processo eleitoral como um todo, talvez fique melhor, dependendo dos critérios utilizados. Mas o que o senhor colocaria para esse jovem? Existe esperança? Tem como se modificar o quadro atual? O mundo não está perdido. Agora, uma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez não vá agradar a juventude. Mas a nossa juventude, em regra, ela é facilmente manipulável. Tem algumas agremiações que conseguem fazer com que a juventude percorra um caminho de uma forma muito fácil. Tem pouco questionamento dos jovens, alguns não conseguem entender algumas intenções por detrás de certas colocações e embarcam naquela trilha. Mas não vão investigar se realmente é aquilo que está acontecendo, se tem procedimento, se tem razão aquilo que está sendo colocado. Então a juventude tem determinadas agremiações que manipulam muito bem. A gente tem que até tirar o chapéu, né? Como conseguem trabalhar a juventude de uma forma com que realmente as coisas às vezes andem por um caminho que não seria o caminho ideal, não seria o melhor caminho.
Então, o que eu digo para a juventude hoje? Questione mais, se aprofunde mais, se envolvam politicamente, mas não vão na primeira conversa daquele primeiro que conta uma história. Realmente, porque esses momentos de crise deixam vácuos. E aquela velha história, como política não existe espaço vazio, aí é o risco de ser ocupado por oportunistas, que exatamente. É onde o senhor está querendo chegar. Isso se eu estou correto, vereador. Estamos um pouco além do nosso tempo, vereador. Tratamos aqui de 2 projetos importantes. Primeiro, a ideia de fazer campanhas educativas contra as drogas em eventos culturais do município. E agora, essa sua própria iniciativa, que é polêmica, que ganhou ênfase na imprensa quando o senhor apresentou, que é a ideia de proibir máscara nas manifestações. Sem dúvida, é outro projeto que vai tramitar e que, com o decorrer do debate, pode ser alterado para que cheguemos a termo no plenário com a melhor proposta possível, aquela que a maior parte dos vereadores concorde e a comunidade como um todo. Fica um espaço para o senhor tocar algum ponto que não temos abordado até aqui. Não, só para finalizar, eu diria que o combate à droga, no combate à droga, nada é demais. Nada está sobrando. Tudo que fizermos ainda vai ser extremamente insuficiente para que possamos derrubar essa chaga que é o grande problema dos dias de hoje da nossa juventude. E das máscaras, a situação é muito simples. Aquele que está bem intencionado não precisa de máscara. Aquele que está no movimento justo, aquele que reivindica coisas justas, previstas em lei, aquilo que não é impossível, não objetos impossíveis, né? Então, aquele que faz a sua manifestação ordeira tem todo o nosso apoio. E, justamente, o mascarado é para quê? Porque ele não quer se identificar, porque ele não tem boa intenção. É muito simples a avaliação. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Flávio Cassina, do PTB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.